Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lucas Monteiro, estou aqui para ajudar você, advogado, a dominar a regularização de imóveis sem processo judicial. E hoje nós temos aí a inauguração, da primeira parte da adjudicação compulsória extrajudicial, esse caminhando pelo provimento 150 do CNJ. Um projeto que eu criei no objetivo realmente de compartilhar com você exatamente o conteúdo prático e teórico que você precisa saber para estar atuando aí nesse procedimento sem processo judicial, tá bom? Pessoal, antes de adentrar ao provimento 150, que na verdade só vale até um contexto histórico, o provimento 150 ele veio para inserir determinados artigos no provimento 149, que o provimento 149 é o Código de Normas Extrajudicial. Então o 150 inseriu exatamente a parte da adjudicação compulsória dentro do Código Nacional aí do extrajudicial, tá bom? E exatamente é isso. Nós precisamos entender exatamente o contexto, de onde vem essa normativa. Só que antes mesmo de iniciar, eu preciso trazer para você a fundamentação normativa federal, do ponto de vista de lei federal, tá? Que nós possamos identificar aí onde é que está essa normativa e de onde surgiu a adjudicação compulsória extrajudicial, tá bom? Vale lembrar que nós já tínhamos, na verdade, a adjudicação compulsória pela via extrajudicial na chamada Lei do Parcelamento do Solo Urbano, na 6766. Só que não era tão, da forma que criou essa roupagem, um procedimento específico em cartório e tudo mais, então não era tão incrementada como essa que surgiu agora. Então o que nós vamos estudar aqui é exatamente essa adjudicação que você tramita esse procedimento diretamente no cartório de registro de imóveis, tá? Paralelo ali à usucapião extrajudicial, a adjudicação compulsória, ela pode ser uma excelente ferramenta de regularização de imóveis, tanto para o promitente vendedor, quanto para o promitente comprador. Tá? A gente vai ver aqui que tem situações que o promitente vendedor também se beneficia deste instituto para retirar imóveis do seu CNPJ ali que fazem só acúmulo de imposto de renda, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Vamos iniciar aqui no 216B da Lei 6.015, que é a base aí onde surgiu essa normativa. Vale lembrar que essa legislação, a adjudicação compulsória, ela surgiu com a Lei 14.382 de 2022. Então está bastante recente, a gente ainda está se adequando a determinados procedimentos, os cartórios ainda estão se adequando também a como proceder essa adjudicação compulsória. Só que é preciso esclarecer aqui no início que a parte material não se alterou, tá? Então, do ponto de vista material, os requisitos são os mesmos, a comprovação é a mesma. Então, lembra quando você estudou na faculdade, ou se você já teve algum caso de adjudicação compulsória, você tem ali uma pretensão resistida, Você tem ali um impedimento de outorgar uma escritura pública àquele comprador, aquele cessionário, aquele promitente comprador. Daí vem o juiz e faz essa transferência forçada. Aqui na adjudicação extrajudicial, nós temos a figura do oficial de registro, que inicialmente ele vai intimar as partes para poderem manifestar ali se realmente não vão lavrar a escritura. Se de fato elas não quiserem lavrar a escritura, de fato vai proceder esse registro aí de forma compulsória lá no cartório de imóveis. Tá bom? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ler o artigo 216B da Lei 6.015, vou comentar algumas coisas interessantes que eu acho legal aqui com vocês, e nós já passamos para o provimento 150, que nós iremos dar início aí nos 4 primeiros artigos na aula de hoje. Beleza? Então vamos lá. O artigo 216B da Lei 6.015, caput, diz o seguinte: sem prejuízo da via jurisdicional, a adjudicação compulsória de imóvel objeto de promessa de venda ou cessão poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de registro de imóveis da situação do imóvel nos termos deste artigo. Então, basicamente, ele faz aqui que, de fato, ele autoriza essa transmissão dessa propriedade de forma compulsoriamente, desde que os requisitos estejam preenchidos aí. E ele colocou, inclusive, uma competência registral aqui. Nós temos que a pessoa, para que haja esse registro no cartório de imóveis, tem que ser do cartório de registro da situação do imóvel. A gente vai interpretar aqui a situação do imóvel como a circunscrição competente, tá? Eu entendo isso aqui seria, no caso, a circunscrição que aquele cartório é competente, tá bom?
Parágrafo 1º diz o seguinte: são legitimados, aqui ele traz uma competência, ali, uma questão de legitimidade, de quem pode requerer, quem pode solicitar essa adjudicação compulsória em cartório. São legitimados a requerer a adjudicação o promitente comprador ou qualquer de seus cessionários ou promitentes cessionários ou seus sucessores, bem como o promitente vendedor. Então veja bem que ele dá uma permissiva para que quem vende o imóvel também possa se utilizar desse instituto para que transmita a propriedade de forma compulsória. Ah, Lucas, mas quanto que isso é vantagem? Veja bem, a gente vai comentar nas próximas aulas, lembrando que serão 7 encontros, 7 aulas aí sobre o provimento 150, mas o promitente vendedor, quando tem um imóvel registrado no seu nome, o CNPJ mesmo, ele faz a venda e aquele promitente comprador não transfere para o seu nome, você concorda comigo que aquela empresa está abarrotada de imóveis, pagando imposto de renda, às vezes até IPTU, porque não transferiu ainda, de forma erroneamente. Então, as empresas podem, as loteadoras, as incorporadoras, podem se utilizar desse instituto para transferir de forma compulsória a esses compradores, quem não se manifestaram o interesse de regularizar o imóvel. Não é só as pessoas que ficam pendentes de regularização, né? Aliás, não é só as empresas que ficam pendentes de regularização. As pessoas também. Nem sempre as pessoas querem gastar um dinheiro aí para estar colocando o imóvel no nome delas, tá? E aqui traz uma competência, né? Competência não, um requisito obrigatório, que é de fato a obrigatoriedade da participação de advogado. Aqui fala representados por advogado ou aí outra parte aqui que fala sobre o defensor público. Representados por advogado e o pedido deverá ser instruído com os seguintes documentos. Aqui no parágrafo 1º ele traz uma série de documentos que precisam ser instruídos por você no momento de apresentar esses documentos no cartório. Tá? Vou passar rapidamente aqui porque o objetivo central é o procedimento mesmo da adjudicação no cartório. Tá? E aqui ele fala o seguinte: inciso 1º, instrumento de promessa de compra e venda ou cessão e sucessão, quando for o caso. Prova do inadimplemento caracterizado pela não celebração de título de transmissão da propriedade plena no prazo de 15 dias, contados da entrega da notificação extrajudicial pelo oficial de registro de imóveis da situação do imóvel, que poderá delegar a diligência ao RTD, que é o cartório de registro de títulos e documentos. Lucas, eu não entendi nada. Eu vou me pedir para você aguardar um pouquinho aqui, porque essa parte específica, basicamente o provimento 150 foi fundamentado nisso aqui. Porque isso aqui já faz parte do procedimento. Então segura um pouco aí que a gente vai estudar sobre isso aqui. Não sei se nessa aula ou na próxima a gente vai estudar sobre os procedimentos. Só guarda essa informação de que é preciso apresentar prova do inadimplemento. Tá? Na justiça você comprova a prova do inadimplemento só declarando que a pessoa de fato não lavrou aquele instrumento adequado e intima a pessoa para que ela compareça no processo. Aqui não. A gente tem que apresentar uma prova do inadimplemento. E como que vai se caracterizar isso? Vai ter que ter um procedimento, o cartório vai ter que fazer, vai ter uma das notificações e a pessoa é intimada em 15 dias para estar lavrando a escritura, senão aquele procedimento vai seguir. Tá bom? Inciso 3º, ata notarial. Lucas, mas vai ter que ter ata notarial para adjudicação compulsória? Trouxemos essa exigência legal, trouxe isso aí e de fato eu concordo, porque há uma análise maior ali do oficial de registro, né? Há uma análise maior. Então ele vai ter que se debruçar, vai ter que pegar aquela documentação e de fato dar fé naqueles documentos ali e instruir aquele procedimento, inclusive fazer diligências, como a gente vai ver, tá? Porque isso aqui, pessoal, se a gente facilitar demais, abre margem para fraudatários, abre margem para que a gente tenha situações de irregularidade. E não é exatamente o que o provimento quer, não é exatamente o que o instituto quer. Nós temos aí que transmitir a propriedade de forma tranquila, né? E que nós tenhamos segurança jurídica naquele procedimento. Tudo bem? Então vai ter que ter, o inciso 3º aqui, ata notarial, lavrada por tabelião de notas, a qual conste a identificação do imóvel, nome e qualificação do promitente comprador ou de seus sucessores, constantes no contrato de promessa, prova do pagamento do respectivo preço e da caracterização do inadimplemento da obrigação outorgada ou receber o título de propriedade. Tá? Inciso 4. Certidões dos distribuidores forenses da comarca da situação do imóvel, domicílio do requerente, que demonstra a inexistência de litígio envolvendo o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da adjudicação. Isso aqui é exatamente para comprovar que não há nenhuma outra discussão daquela propriedade, daquela posse, na justiça.
Porque, como você bem sabe, a adjudicação extrajudicial, uso campeão extrajudicial ou qualquer outro procedimento extrajudicial não comporta litígio. Se houver litígio, o cartório não vai ser competente para estar processando e para estar decidindo aquele caso. Ok? E as certidões dos distribuidores, cíveis e criminais, elas comprovam que de fato não há nenhuma situação envolvendo aquele imóvel. Ah, mas tem o meu cliente tem um processo tramitando na justiça que não tem nada a ver com o imóvel. O que eu tenho que fazer? Você vai ter que pegar a certidão, a certidão de objeto e pé, tá? Para demonstrar que o objeto da ação não é aquele imóvel e está tudo certo. Apresenta lá para o registrador ou para o tabelião de notas no momento de elaborar a ata notarial de adjudicação e vai estar tudo certo. Ok? Inciso 5. Comprovante de pagamento respectivo imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI. Pessoal, a adjudicação compulsória não é uma aquisição originária da propriedade como a uso capião. Aqui nós temos uma aquisição derivada, tá? É uma aquisição de forma regular. Nós temos aí que solicitar que o cliente pague o imposto. Não é porque não houve a regularização do imóvel que ele vai ficar sem pagamento do imposto. Aqui tem pagamento. Aqui tem que pagar. E qual que é o momento de pagar esse imposto? Novamente eu vou pedir para você segurar um pouco aí, porque isso aqui já faz parte do procedimento e a gente vai estudar isso aí lá no provimento 150. Beleza? Só fica com a informação de que tem que pagar o imposto. Aí daqui a pouco a gente descobre em que momento vai ser esse pagamento, tá? Inciso 6, procuração com poderes específicos, demonstrando ali que você está representando seu cliente para a regularização do imóvel na adjudicação extrajudicial e com o endereço completo. Nós temos aqui no parágrafo 2º o seguinte: o deferimento da adjudicação independe de prévio registro de instrumentos de promessa de compra e venda ou de cessão de comprovação de regularidade fiscal do prometente vendedor. Isso aqui somente chancela aí, né, o entendimento do STJ, inclusive simulado, que determina que não há necessidade do registro da promessa de compra e venda ou da cessão para que haja adjudicação do imóvel. Ok? Parágrafo 3º. À vista dos documentos a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, o oficial de registro de imóveis da circunscrição do imóvel, que se situa o imóvel, procederá ao registro do domínio em nome do promitente comprador, servindo o título, a respectiva promessa de compra e venda ou cessão, o instrumento que comprove a sucessão. Beleza, pessoal? Isso aqui é somente para a gente entender aí a normativa federal, né, a lei federal que determinou essa adjudicação compulsória. Daí veio o CNJ, aí no provimento 150, que foi, deixa eu abrir aqui, cadê? Que ele foi de 11 de setembro de 2023, recentíssimo aí o provimento do CNJ, que alterou o Código de Normas do Foro Extrajudicial, o Código de Normas Nacional, né? Incluindo aí alguns artigos e algum capítulo específico, que é o capítulo 5, que fala exatamente da adjudicação compulsória extrajudicial. É o que a gente vai estudar agora. Serão 4 artigos aí na aula de hoje, para a gente ver um pouquinho mais sobre os procedimentos aí. Tá bom? Antes nós tivemos uma pergunta aqui, deixa eu só ver aqui. Garza Abreu diz o seguinte: olá, Lucas, boa noite, sou de São Luís do Maranhão. Um cliente me procurou para me perguntar como deve ser feito para regularizar o imóvel oriundo de uma ocupação irregular há mais de 20 anos. Como resolver? Doutor, é o seguinte, primeiro nós temos que identificar aí alguns elementos, né? Como eu digo aqui nas minhas aulas e oriento meus alunos, é preciso fazer uma investigação antes de dar uma solução para o cliente. A primeira coisa que você tem que fazer é saber que tipo de imóvel é esse. Se é um imóvel pertencente a um loteamento, a uma incorporação. Pelo que você me falou aí, uma ocupação irregular pode ser um loteamento clandestino ou um loteamento que não foi devidamente regularizado pelo poder público. Então é preciso solicitar uma certidão de matrícula para saber se aquele imóvel de fato existe. Tem que verificar se o imóvel é pertencente a uma área pública ou se é de domínio privado, né? Se pertenceu à igreja. Tem que fazer toda essa análise jurídica primeiro para saber se a uso capião seria algo possível, algo viável. Tem que perguntar se o cliente tem contratos referente àquele imóvel, se ele tem relação jurídica com o proprietário da matrícula, né, se houver matrícula, principalmente. Então é preciso fazer essa análise, tá? Normalmente, 20 anos de posse, você já tem aí o requisito objetivo, né, que seria a posse em mais de 20 anos, para estar regularizando o imóvel de forma extrajudicial pelo uso capião, tá bom? Mas é preciso só tomar cuidado com essas informações que eu te passei aí, que você consegue fazer a investigação
e talvez pode ser regularizado aí pela usucapião. Tá, nós temos também o Instituto da REURB, só que a REURB, pessoal, ela não é rentável, vou ser bem sincero aqui. A REURB ela não é rentável porque é o próprio poder público que faz a regularização. E também tem outra questão que depende aí de intervenção política. Eu, particularmente, eu não gosto desse tipo de regularização, porque você vai ter que ir, ter influência com alguém, vai ter que pedir alguém aí da prefeitura ou o próprio prefeito para estar dando uma olhada naquela questão ali, tá? E de fato eu não gosto de mexer com isso, tá? Questão de política eu tô fora. Então a recomendação que eu faço com meus alunos é procurar a regularização particular, você olhando mesmo a situação, tudo dependendo somente do advogado para estar regularizando o imóvel daquele cliente, tá bom? Espero que eu tenha respondido. Então vamos lá para aqui para a adjudicação extrajudicial. Pessoal, aqui a gente vai entrar então no provimento 150 do artigo 440A até o 440E, tá? Os artigos que a gente vai estudar hoje. Serão poucos mesmo, só para a gente começar aí a dar uma pincelada no Instituto. Eu não quero aqui vomitar o assunto para você, eu quero de fato que facilite a sua compreensão, tá bom? E outra coisa, uma opinião pessoal mesmo, eu achei meio bagunçado a forma como que esse provimento foi organizado, porque todos os artigos são 440 e eles foram separados por letras, tá? É um pouco diferente aí, né, do que a gente está acostumado com legislação. É só você se atentar um pouco à questão da letra que acompanha o artigo 440, porque todo o provimento 150, né, que fala exatamente da adjudicação, ele é o 440, é um artigo só. Então, o que vai alterar vai ser a letra, e dentro das letras vai ter os incisos, os parágrafos 1º, 2º e etc e tal. Tá bom? Depois você dá uma olhadinha lá. Acompanha comigo então, se você tiver com o provimento aí. Artigo 440A do provimento 150 diz o seguinte: este capítulo estabelece regras para o processo de usucapião, processo de adjudicação compulsória pela via extrajudicial, nos termos do artigo 216b da Lei 6.015, que é o que a gente acabou de ler e eu acabei de explicar para vocês. É por isso que eu quis fazer essa introdução com o artigo 216b da Lei 6.015, ok? 440b diz o seguinte: podem dar fundamento à adjudicação compulsória quaisquer atos ou negócios jurídicos que impliquem promessa de compra e venda ou promessa de permuta, bem como as relativas às cessões e promessas de cessões, contanto que não haja o direito de arrependimento exercitável. Então, quando o seu cliente formalizar um contrato de promessa de compra e venda, para que ele seja possível aqui na adjudicação compulsória extrajudicial, ele não pode ter feito a opção pelo direito de arrependimento. Isso não pode estar previsto em contrato, ok? Porque o parágrafo único vai dizer o que para nós? O direito de arrependimento exercitável não impedirá a adjudicação compulsória se o imóvel houver sido objeto de parcelamento do solo urbano, regulado aí pela Lei 6766. Então veja que não há, ele traz até uma outra situação, ou incorporação imobiliária pelo prazo de carência já decorrido. Então veja que não há um impedimento. Ele vai poder fazer a adjudicação compulsória extrajudicial, só que vai ter uma restrição aí. Você vai ter que dar uma olhada nessa situação para saber se o seu cliente, se esse imóvel do cliente ele pertence aí ao parcelamento do solo, estipulado aí pela Lei 6766, com o artigo 2º aí dessa lei, tá? E da incorporação imobiliária, o artigo 34. Tá ok? Pessoal, o 440C, ele fala um pouco aí da legitimidade para requerer a adjudicação. Um pouco daquilo que a gente já leu no 216b. Fala o seguinte: possui legitimidade para adjudicação compulsória qualquer adquirente ou transmitente. Veja que ele fala aqui exatamente daquela situação que a gente conversou. Tanto o promitente comprador ou promissário comprador, eles podem requerer a adjudicação. É do interesse de ambos que haja a transmissão daquele imóvel, tá? E aqui ele fala: possui legitimidade para requerer a adjudicação compulsória qualquer adquirente ou transmitente nos atos e negócios referidos no artigo 440b, bem como os quaisquer excedentes, cessionários ou sucessores. Isso aqui já, do ponto de vista prático, eu não vou trazer só legislação para você. Se eventualmente houver aí um falecimento de um promitente comprador, e a gente vai conversar sobre isso aqui mais na frente, sobre o comparativo da adjudicação compulsória e da usucapião,
qual que é vantagem, qual que é desvantagem, se dá para requerer as duas, se dá para requerer uma só. Mas, havendo sucessão, eu não recomendaria a adjudicação, tá? Porque, de fato, ali, se houve a posse exercitável, se houve, de fato, o tempo exigido pela legislação para uso capião, você pode requerer uso capião e vai ficar muito mais barato para o seu cliente, tá? Aqui vai uma questão moral mesmo. É uma questão moral. Você tem que orientar seu cliente, que dá os dois caminhos para ele, e ele que escolhe qual caminho ele vai seguir. Porque nesse procedimento da uso capião, da adjudicação, nós temos o pagamento do imposto, né? Já a uso capião a gente não tem esse pagamento. E é só que aí vai ter vantagens e desvantagens. O uso capião demora mais, a adjudicação é mais rápido, tá? Então depende da urgência que o cliente quer resolver o problema dele. Se de fato ele quer ter a propriedade e ele tá disposto a pagar o valor do imposto e está disposto a fazer tudo isso, beleza. Eu sempre recomendo meus alunos a fazerem o quê? Não deem muita opinião sobre o caso do cliente. Apresente as opções, fale as vantagens e as desvantagens de cada um dos institutos e deixe o cliente escolher. Tá? Deixa o cliente escolher, porque é ele de fato que vai pagar, é ele que vai suportar o ônus aí da demora. Então eu acredito que ele tenha que decidir essa situação aí. Não é você, advogado, ficar interferindo sobre qual instituto ele deve requerer, não. Tá? Por isso a vantagem de você estudar os dois institutos. Você vai saber dos dois e deixa seu cliente escolher qual que ele quer resolver o caso dele. Beleza? Então vamos lá. Aqui no parágrafo 1 vai dizer o seguinte, no 440C. O requerente deverá estar assistido por advogado ou defensor público, constituído mediante procuração específica. Basicamente, ratifica aí o 216B da 6015 a necessidade da representação de um advogado ou defensor público. 440D diz o seguinte: o requerente poderá acumular pedidos referentes a imóveis diversos, contando que, cumulativamente, aqui ele faz o quê? Se dois imóveis estiverem um do lado do outro, imóveis contíguos. Daí seu cliente comprou, fez uma promessa de compra e venda dos dois lotes. E aí ele está pendente de regularização e pretende regularizar. Como resolver? Aqui ele vai falar para nós que dá para ele fazer esse pedido em um pedido só. Só que ele vai ter que unir algumas situações. E quais situações são essas? Primeira, inciso 1. Todos os imóveis estejam na circunscrição do mesmo ofício de registro de imóveis. Claro. Haja coincidência de interessados ou legitimados ativa e passivamente. Ou seja, quem vendeu e quem comprou são os mesmos. Terceiro, da acumulação não resulte prejuízo ou dificuldade para o bom andamento do processo. Não sei como que se encaixaria praticamente esse inciso, mas ele traz aí para nós como uma obrigatoriedade. Tá? Então, se o cliente for regularizar dois imóveis que sejam comprados da mesma pessoa, que eles estejam no mesmo cartório, né, daquela circunscrição, mesmo que eles não sejam contíguos, eu havia falado aqui contíguos, mas eu acabei confundindo com a uso capião extrajudicial, que há a possibilidade de lavrar ato notarial desde que os imóveis estejam contíguos, dois imóveis, aqui não precisa estar contíguos, tá? Pode ser, mas não precisa. Mas normalmente isso acontece, quando o cliente compra um imóvel, ele vai comprar um do lado do outro. Mas se houver se ele comprou na mesma quadra dois lotes, né? E ele pretende regularizar os dois através de adjudicação extrajudicial, ele pode fazer no mesmo instituto, no mesmo procedimento, no mesmo pedido. Tá? 440E, nós temos aí a seguinte situação. A atribuição para o processo e para a qualificação do registro da adjudicação compulsória extrajudicial será do ofício de registro de imóveis da situação do imóvel. Tá? Então aqui essa situação do imóvel a gente interpreta como circunscrição competente. Tá? Se na sociedade tiver só um cartório de imóveis, vai ser ele. Aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos 4 cartórios. Então você vai ter que analisar qual cartório ele é competente para cada circunscrição. Tá bom? Parágrafo 1º. Se o registro do imóvel ainda estiver na circunscrição de ofício de registro de imóveis anterior, o requerente apresentará a respectiva certidão. Essa certidão é a certidão de procedência, tá? Ou transcrição ou de matrícula, dizendo de onde aquele imóvel estava e para onde ele irá. Né? Que a competência vai ser, depois da adjudicação compulsória, de fato haverá o registro naquele cartório competente, que hoje é competente. Tá bom? Parágrafo 2º. Será admitido o processo de adjudicação compulsória ainda que estejam ausentes alguns elementos de especialidade objetiva ou subjetiva, se, a despeito disso, houver segurança quanto à identificação do imóvel e dos proprietários descritos no registro.
Isso aqui é uma liberalidade, né, uma discricionariedade outorgada aí ao registrador de imóveis, que ele pode, com base nos seus elementos, né, que ele contém ali no cartório, para poder identificar se de fato aquele imóvel é aquele que você está requerendo e se a irregularidade é de tal maneira que dificulte um pouco a regularização através da adjudicação. Mas mesmo assim, isso não vai impedir a regularização pela adjudicação compulsória. O próprio oficial de registro ele vai bater no peito e vai falar, não, eu já saquei aqui que esse imóvel é esse, eu identifico que de fato há uma certa irregularidade maior nesse imóvel, só que de fato vai ser regularizado através da adjudicação porque eu conheço o registro do imóvel, ele faz uma verdadeira investigação ali para saber se de fato aquele imóvel é aquele mesmo que você está pretendendo. Certo, pessoal? Hoje a aula é de fato mais rápida mesmo, é para somente introduzir você aí na adjudicação compulsória. Lembrando aqui que nós falamos geralmente, né, da uso capião extrajudicial. Nós iremos aí percorrer 7 aulas falando exatamente da adjudicação compulsória extrajudicial, que é um instituto que vai trazer benefícios aí, mas de antemão eu já falo para vocês que de fato eu entendo que não será tão usado, tá? Esse instituto ele não será tão usado por conta de uma onerosidade aí, financeira mesmo, tá? É um instituto mais caro, ele vai ser usado quando as pessoas estiverem com pressa, quando houver uma urgência aí de regularizar o imóvel. Porque se o cliente não tiver o senso de urgência, se ele não tiver desesperado para regularizar aquele imóvel, seja para venda, seja para pegar um financiamento, seja para, sei lá, fazer um arrendamento no imóvel, né? Seja para cultivar aí, se for um imóvel rural, ele não vai optar pela regularização da adjudicação compulsória. Porque de fato ela é mais onerosa e basicamente os mesmos requisitos que se um preenche, vai preencher na uso capião. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Conversem com o cliente de vocês, verifiquem se ele está com essa urgência e se não houver urgência, eu recomendaria partir para a uso capião extrajudicial. Ou quiçá a judicial, dependendo da situação do cliente. Porque daí você também vai conseguir regularizar o imóvel para o cliente, vai cumprir os mesmos objetivos aí, que de fato é trazer a propriedade plena para o seu cliente, tá? E somente a questão de adequação aí, ok? Pessoal, na quinta-feira nós temos aí encontro marcado, como vocês já sabem, o 360 da regularização de imóveis, ou teremos convidados, convidados não, né? Advogados que querem entrar aleatoriamente comigo para fazerem perguntas, ou caso não tenha, eu vou ler perguntas já feitas por vocês aqui no YouTube ou no Instagram. Iremos comentar sobre essas perguntas, porque de fato o que vocês me trazem é a prática de vocês. E eu quero realmente atingir a dificuldade de vocês. Se vocês estão com dificuldade, mandem para mim, a gente conversa, eu respondo ao vivo, e isso facilita você a estudar mais aquele procedimento e de fato conseguir o objetivo que você pretende, que é regularizar o imóvel do seu cliente. Tá bom? Aqui embaixo, no canal no YouTube e no link da bio no Instagram, tem alguns links úteis, recomendo que vocês deem uma olhadinha lá, especialmente o e-book Regularização de Imóveis Extrajudicial. O que é isso? É um e-book que eu escrevi neste ano, 2023, sobre regularização através da adjudicação compulsória e da uso capião. Recomendo que vocês deem uma olhadinha. O bacana disso é que lá vai ter procedimentos, passo a passo de cada procedimento, documentos necessários, comentários teóricos e práticos aí para vocês cada vez mais ganharem experiência nesse instituto. E o melhor, também vai ter aí sobre como conquistar clientes através da internet, utilizando a área da regularização de imóveis ou outra área que você pretende aí, tá? São os recados rápidos aí. Geralmente, pessoal, esses conteúdos que eu trago na terça-feira são aulas, né? Hoje foi a aula sobre o provimento 150, artigo 440A até o E. E na próxima aula a gente vai dar sequência nos outros artigos aí. E essa aula foi um pouco rápida justamente para que você adeque aí e você aterrize nesse meio que vai ser a adjudicação compulsória. Tem diferenças pontuais aí da uso capião, não tantas, mas é preciso a gente tomar cuidado aí porque vai ter situações que vai ter os dois institutos para que você possa requerer.
Daí cabe a você, juntamente com o seu cliente, decidir qual instituto fazer naquele caso. Tá bom, pessoal? Obrigado por terem me assistido até aqui. Obrigado pela presença de todos aí, sempre, né? Vocês estão aqui comigo. E fiquem à vontade para comentar no YouTube ou no Instagram, caso tenha alguma dúvida sobre esse procedimento, sobre a adjudicação compulsória, estarei aqui à disposição para estar respondendo vocês. Lembrando que quem quiser entrar ao vivo comigo, eu vi que tem algumas solicitações aqui, mandem na quinta-feira. Na quinta-feira a gente bate um papo aí para a gente conversar sobre a regularização de imóveis, tá? Que é o 360 da regularização. Tá bom? Um abraço, nos vemos na quinta. Até mais. Valeu!